Fala pessoal, bora começar o nosso primeiro Treinando com o Bruno Tripoli. A ideia desse programa que eu quero montar, semanal, é a gente poder fazer uma prática onde eu vou treinar junto com você, mas vou fazer toda uma parte teórica do treino também. A ideia é a gente entender o pensamento por trás da montagem do programa do dia e você também ver a execução dos exercícios, e eu vou tirar algumas dúvidas sobre o porquê que eu incluí um exercício ou outro, algum detalhe de correção seja mais específico em algum movimento. Acho que esse é um programa legal, que eu quero fugir um pouquinho do que eu venho fazendo no Instagram, que são vídeos curtos aí, de no máximo os longos chegam a 5 minutos, te oferecer um conteúdo um pouco maior, alguma coisa vai ser o tempo de duração de um treino. Claro que eu vou cortar exercícios que tiverem muito a sério, eu não vou ficar colocando todas as séries, mas a ideia é um conteúdo um pouco mais denso, um pouquinho maior. Provavelmente eu não consiga dividir com você no Instagram, então isso vai ter, por ser mais longo, vai ter que ir para o YouTube, vai ter que ir para o Facebook. Se você não me acompanha ainda nessas mídias, é legal você estar acompanhando lá também. Esse com certeza vai ser um material rico para você que é profissional de educação física, quer entender um pouquinho mais de como é que eu planejo os treinos. E são treinos que eu utilizo com os meus alunos, tá? Sempre os treinos que eu faço são exatamente os mesmos princípios de montagem de treino que eu ofereço para os meus alunos e, no caso, que você vai oferecer para os seus alunos. Então, essa é uma coisa que eu insisto muito nos cursos e no meu material, que você sempre está fazendo exatamente o que você oferece, né? Você não está ensinando uma coisa para o seu aluno e você tem uma filosofia própria de treino que é diferente disso. Então, se você acredita em alguma coisa e você quer oferecer, é importante que você acredite a tal ponto que você usa na sua própria vida, no seu próprio dia a dia, nas suas rotinas de treino, tá? Então, o que eu vou te mostrar é exatamente o que eu faço e é exatamente o que eu aplico. Bom, começando para entender um pouco o universo do que a gente faz, os meus treinos eu costumo dividir mais ou menos em 3 grupos, tá? Tem dias que eu treino exclusivamente levantamento olímpico, então são treinos montados mais dentro da linha de raciocínio de treinos de LPO, então do que os atletas de LPO fazem. É claro que eu não sou um atleta, então são volumes e intensidades adaptados para a minha realidade, mas são princípios de treino do levantamento olímpico. Geralmente nesse dia é um dia que eu quero trabalhar mais força, então os agachamentos entram nesse dia, as puxadas, até se eu tiver mesmo um trabalho de supino ou trabalhos voltados para a força, acabam entrando no dia de levantamento olímpico. Eu gosto de trabalhar também dias exclusivos de kettlebell esporte. Então, o treinamento com kettlebell na modalidade esporte é um treinamento de resistência cardiovascular, de resistência de força, é um trabalho de endurance. Então, eu gosto quando eu quero fazer um trabalho mais cardiovascular, mais metabólico, eu coloco isso algumas vezes na semana. Então, eu trabalho exclusivamente com kettlebell, é um trabalho bem específico. O que a gente vai fazer hoje é um trabalho voltado mais para treinamento funcional, é uma rotina mais mista. É claro que você pode até ficar pensando, poxa, mas o kettlebell e o levantamento olímpico não entram no funcional? Entram sim, tá? No caso hoje eu não vou ter nem kettlebell nem LPO no meu programa, mas ele pode sim entrar, mas com uma característica diferente, tá? Quando eu estou exclusivamente em LPO, eu estou muito focado em força. Quando eu estou exclusivamente no kettlebell, eu estou muito focado em trabalho metabólico cardiovascular e técnico do levantamento olímpico. Quando eu trago essas ferramentas para um dia de funcional, ele entra como um trabalho complementar. Ele vai entrar como um exercício dentro do programa e o foco não está no programa. Porque geralmente no dia de treinamento funcional é um dia que eu quero trabalhar capacidades mais mistas. Então eu quero ter um componente de força, mas não tão intenso, tão exclusivo. Eu quero ter um componente cardiovascular, eu quero ter um componente de resistência, de agilidade, de mobilidade, de padrão de movimento. Então eu quero fazer um trabalho mais misto. Também esse formato funciona muito bem para entregar resultado em diversas valências da preparação física, tá? Então, no dia de treinamento funcional eu penso mais em padrões de movimento, então eu tento explorar padrões mistos. Eu vou explicar aqui no programa do dia hoje o que eu selecionei e eu vou trabalhar com alguns outros recursos nesses dias, né? Então, alguns exemplos: trabalhar com medicine ball ou slam ball, trabalhar com pneus, trabalhar somente com peso corporal, com futebol, com fitas de treinamento com suspensão, elásticos, outros recursos acabam entrando aqui, mas tem sim também um planejamento e um porquê no dia que entra esse tipo de sessão. Então isso é mais ou menos a forma como eu penso, vamos dizer, poderia chamar de periodização, né? A forma que eu distribuo esses estímulos é como eu quero construir a minha preparação física ou do meu aluno. Uma coisa interessante que me perguntam muito no universo de personal training e academia é como é que a gente faz a periodização
da vida real, né? Uma periodização não voltada para atletas, mas sim para o praticante de atividade física recreacional, que é o nosso aluno de academia. E isso realmente é um grande desafio, porque a periodização de um atleta ela é muito mais simples, porque ele é totalmente regrado. Você sabe o dia que ele vai treinar, o que ele vai comer, quando ele vai descansar, quando ele vai competir, quando ele está de férias. O seu aluno não, é completamente o contrário. O seu aluno um dia ele falta no treino, um dia ele quer treinar mais forte, um dia ele quer treinar mais fraco, e você não tem nenhum controle do que ele faz fora do ambiente de treino. Então a periodização e a programação para um aluno de academia é um desafio muito maior. O que eu costumo fazer é fazer programações a curto prazo, porque se você planejar para um aluno de academia a longo prazo, alguma coisa para mais de um mês, por exemplo, a chance de você errar e ter que mudar o programa é muito grande, vai te dar 2, 3, 20, vários trabalhos. Então, se você programar semana a semana, você vai ser muito mais eficiente, porque você vai vendo como é que essa pessoa está rendendo. É claro que você deve ter metas a médio e longo prazo, mas são metas variáveis que vão evoluir conforme o seu aluno for respondendo ao programa. Tá? Então esse modelo é um modelo que eu sinto que ele é bem flexível, que você consegue jogar os estímulos aí atendendo às necessidades. Então vamos lá, programa de hoje, o que vocês vão ver eu fazendo e eu quero que vocês entendam os porquês. Eu vou, como é o meu treino do dia, eu vou explicar, não vou explicar tudo, para você não ter que ficar decorando o que eu vou fazer até o final. Eu vou explicar o aquecimento e quando eu terminar o meu aquecimento eu volto para cá e explico a parte principal. A ideia do aquecimento, eu falo muito a importância que eu dou, a relevância que eu dou para o aquecimento. Na minha opinião, ele acaba sendo a parte mais importante do treino, não por ele ser mais importante que o resto, mas porque se ele não for bem feito, todo o resto vai ficar comprometido. Então, se você ainda tem dúvidas, você tem que ser muito estratégico no seu aquecimento para na hora de você mudar esse conceito. Tá? O aquecimento ele tem que ser muito bem pensado e até por você ter um tempo restrito de 10 a 15 minutos para resolver isso, você tem que usar estratégias muito inteligentes para que você consiga oferecer bons resultados nesse tempo. E dá para oferecer muita coisa, dá para trabalhar coordenação motora, mobilidade, estabilidade articular, ativações e a preparação do corpo, como esquentar a temperatura corporal, aumentar o fluxo sanguíneo e tudo mais. Tá? O aquecimento, quando bem feito, você vai entrar com muito mais performance para o bloco principal, o que na verdade isso vai fazer valer a pena, porque se você chega no bloco principal sem aquecimento, o teu corpo não está numa situação ótima de treino, todas as cargas de treino vão ser abaixo do real, e a percepção de esforço do seu aluno vai ser muito maior, porque a condição de treino não foi criada, hormônios, frequência cardíaca, ritmo respiratório estão abaixo, vão estar funcionando em déficit, e então a percepção do esforço vai ser muito maior do que a real, e você vai achar que é um treino intenso, ele vai sentir como um treino intenso, mas está longe da máxima capacidade. Então um aquecimento adequado é o que tem de mais moderno hoje, e você tem que fazer isso daqui da forma correta. Vamos lá, o que eu vou fazer de aquecimento hoje? Esse daqui é exatamente como eu ensino no Autoridades da Educação Física. Ele é um modelo onde você tem as etapas para serem preenchidas e eu vou falar passo a passo para você, começando com o aquecimento geral. O aquecimento geral ele depende muito da temperatura do dia, do tamanho dele. Ele pode ser de 2 a 3 minutos até 5 minutos, que é o que eu vou fazer hoje, porque hoje está mais frio, hoje está mais ou menos 15 graus. Então eu vou fazer um remergômetro, que é a opção de hoje, por 5 minutos. Depois eu vou fazer uma preparação de coluna. Como o remergômetro ele aquece bem articulações de ombro, cotovelo, joelho e quadril, tornozelo, mas ele não aquece a coluna, então eu vou aquecer alguns padrões de coluna. Depois eu vou fazer 2 mobilidades e ativação. Então eu vou fazer 2 séries de sumo squat mais sumo com rotação, isso que você vai ver na prática. 10 repetições de um e 10 do outro na sequência. Lembrando que no aquecimento as mobilidades eu trabalho em combo, tá? Eu estou me aquecendo, então eu não posso ficar descansando entre séries. Então eu vou fazer a minha série de sumo squat mais sumo rotação, vou vir direto para a minha série de Superman 2 apoios, que é uma ativação do core, fazer 10 repetições para cada lado. Como são 2 séries eu já volto para o sumo rotação e depois para o Superman, esse bloco inteiro. Vamos ver na prática quanto tempo vai levar. Como eu falei, ele é de 10 a 15 minutos. Já tenho certa prática com isso, acaba sempre encaixando. Mas eu vou marcar o tempo que a gente faz junto e te falo se caiu dentro. Beleza? Bora começar. Quando você for trabalhar no remergômetro, é importante você conhecer o equipamento e saber fazer todos os ajustes necessários. No caso desse remo, você tem aqui no ventilador um ajuste de intensidade, da resistência do vento,
Você tem um ajuste para o tamanho do seu pé aqui embaixo. No mais, a intensidade dele vai variar de acordo com a potência que você colocar na puxada, tá? Então, basicamente, a intensidade que você consegue regular, ele é mais solto ou mais pesado na puxada aqui no ajuste do ventilador, mas isso não vai, vamos dizer, não é como uma máquina de musculação e você tem uma variação de peso do 0 até o 100, tá? É só uma pequena resistência que vai ditar mesmo a intensidade no remo e a frequência com que você puxa, tá? Importante sempre um trabalho bem integrado de pernas e braços, e bem coordenado. Tá? Eu vou só ver os ajustes. Para mim, eu uso no 3 aqui a sapata, isso aqui mesmo. Ali eu uso no 10 também, que eu gosto com mais resistência. Deixe o seu pé sempre bem ajustado para que você possa usar no seu retorno a puxada, né? Então não deixe o seu pé solto. Ele tem também esse movimento para que você possa trabalhar. Bom, vou prender meus pés. Vou só mostrar, pode vir para cá, mostrar o painel. Eu quero só mostrar para vocês como é que eu faço o ajuste do display, tá? Então aqui, ó, eu vou optar por só remar, tá? Não vou usar nenhum programa. Você pode ver que no display do remo você tem várias opções de métricas que ele pode te dar, tá? Por ciclos, por libras, por watts, por velocidade, RPM, né? O que eu gosto de trabalhar é no display mais simples de todos, que é esse daqui. E, ó, ele tem por calorias, por tempo para cada 500 metros e metragem total. Eu gosto de trabalhar em watts, que é uma medida de potência, tá? Então aqui eu vou ter média de watts no ciclo todo. Como eu vou fazer 5 minutos, aqui em cima vai marcar o tempo e aqui embaixo vai marcar a potência que eu tô. Para aquecimento, eu vou remar por volta de 100 watts, talvez um pouquinho mais, até 120 por 5 minutos para fazer o aquecimento. Vai, bora começar. Aí, acabando, pode chegar aqui. Vamos lá, ó, mostra aqui o painel. Então deu 5 minutos e 10. Aqui, como eu falei, eu gosto de trabalhar por watts e a média de watts deu 106 watts nos 5 minutos, tá? Então eu fiquei bem por volta de 100. Fiquei girando 110, 100, tá? Então atingiu a meta que eu queria para o meu aquecimento. Bora, próxima etapa. Vou fazer ali na frente. Beleza, então agora a gente vai fazer a preparação de coluna. Gosto de fazer esse tipo de preparação porque, querendo ou não, no remo você aquece cotovelo, punho, ombro, quadril, joelho e tornozelo, mas a coluna, principalmente aspectos, né, rotacionais, flexão e extensão, acaba não esquentando. Então vou começar por uma preparação rotacional. Aqui eu costumo fazer mais ou menos 20 repetições, bem solto, às vezes 30, não tem muita contagem. Sempre girando a base junto. Isso vai aquecendo o aspecto rotacional da coluna, vai aquecendo oblíquos também, começa a ativar o core, que é uma região, apesar do remo elevar a temperatura corporal, ele não aqueceu tanto o core ainda. Depois da preparação rotacional, eu faço a inclinação lateral. Aí vai aquecer, né, em outro plano de movimento, também importante. Aquecendo ali a região das vértebras, discos. Também ativando oblíquos e o core. Também não tenho muito número de repetições, vou sentindo o corpo, como é que ele está. Pelo menos 10 para cada lado, mas eu devo fazer até um pouquinho mais. Cuidado para não fazer isso, tá? Ó, a gente não está aquecendo o quadril agora, o quadril fica parado, então é a inclinação da coluna. E por último vou aquecer flexão e extensão de coluna lá, ó. Com a flexão e extensão. Aquecendo agora para vertebrais.
Beleza, então aqui fiz o meu geral, fiz algumas ativações específicas de coluna e vou para mobilidades agora e ativação mais profunda do core. Lembrando, eu tenho o sumo squat mais sumo rotação, vou fazer para você ver o exercício, são 10 repetições do primeiro, já emendo em profundidade para 10 repetições do segundo. Então sumo squat, já vou aquecer aqui a posição profunda, 10 repetições. Esse exercício vai trabalhar a mobilidade posterior, começando a ativar os isquiotibiais e aquecendo bem o quadril e a coluna também. Não costumo contar muito, tá, pessoal? Por volta de 10, 15, sei lá. Vamos para o sumo rotacional agora, ó. Já emenda direto. Esse aqui trabalha a mobilização do quadrado lombar, é bem bom. Aquece o aspecto rotacional da coluna também. A profundidade. Gosto bastante dessa combinação. Esse legal agora é o core. O core eu não fiz muita ativação ainda, agora é mais uma ativação, lembrando em combo que eu estou em aquecimento, tá? Eu vou fazer o Superman em 2 apoios hoje. 10 repetições para cada lado, vou fazer alternado. Vou apoiar aqui. Lembra sempre tirando em X, tá? Então se eu tirei o pé direito, eu tiro o esquerdo junto. Muita ativação de core anterior nesse exercício. Também vai ativar as articulações, porque vai ter que fazer muita estabilização. 1, 2, 3, 3. Beleza? 10 e 10. Eu tenho mais uma série igual, do Sumo mais do Superman. Vou poupar você de ver, porque vai ficar só repetindo. Vou dar um corte, faço aqui. Já te chamo para ver o tempo que a gente levou no aquecimento e ver a parte principal. Bom, vamos lá. Eu acabei de terminar o aquecimento. Deu exatamente 15 minutos. E eu ainda falei um pouco, expliquei algumas coisas do remo, então ele teria dado um pouco menos do que 15 minutos. Se você fizesse com o seu aluno também, você não ia fazer isso com tanta pressa, então ia ficar dentro do tempo. A ideia do aquecimento, para você saber se ele foi ideal, é você começar a ter a primeira sudorese do treino, tá? Você não pode ficar suando, não é isso. Se for isso, ele passou do ponto. Se você estiver também totalmente seco ainda, você não aqueceu o suficiente. Então, para aquela primeira sensação de sudorese é o ideal, se você está pronto para o treino, para treinar com segurança e com alta performance. Pode ver que o aquecimento feito dessa forma, ele também tem um componente metabólico inicial. Ele vai começar a disparar hormônios na corrente sanguínea que vão começar a solicitar as gorduras, a ajudarem no metabolismo, a oferecer energia. Então, tem toda uma preparação muito legal, inclusive para aumentar a eficiência do emagrecimento, se for o caso da sessão do dia. Beleza? Então a gente fez aí em 15 minutos nosso aquecimento, legal, atingindo todos os componentes necessários. O corpo está 100% preparado para começar a parte principal. O que eu bolei hoje? Amanhã eu tenho um treino de levantamento olímpico, então não é um treino tão intenso hoje e por isso um treino de funcional mais multicapacidade, onde eu quero trabalhar outras valências. O que eu bolei para hoje? Primeiro eu vou trabalhar num bloco em combo de 2 exercícios. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu uso muito rotação com barra articulada. Esse treino de hoje é um treino muito simples com relação a materiais, isso é muito legal também. Eu vou usar uma corda naval, uma barra olímpica com manilha, um pneu e uma bola slam ball de arremesso contra o chão, tá? Só isso. Primeiro combo vai ser rotação com barra articulada, 20 repetições e uma puxada de corda, que vocês vão entender como é que é, 4 ciclos. Aqui eu estou trabalhando então pensando em padrões de movimento, um padrão rotacional bastante integrado, feito em pé,
Rotacional, na verdade, multiplanar, porque como eu estou com a barra articulada, ela tem mudança de nível também, então é mais integrado ainda, vai trabalhar muito core em diversos planos. Depois a puxada com corda é uma puxada de membros superiores, tá? Então, pensando na programação da semana, é importante você levar isso em conta. Se você trabalhou puxada de superiores hoje e rotacional, e mais o que a gente vai ver aqui embaixo, por exclusão, você já tem que saber o que você vai trabalhar no resto da semana para você trabalhar todos os componentes. Então aqui a gente matou multiplanar, rotacional e puxada de membros superiores. Depois eu tenho um combo de tombamento. Esse combo de tombamento é tombamento de pneu mais flexão de braço, tá? São 4 séries. São 4 séries de 4 repetições. Nesse combo, vem comigo para você entender como é que funciona. Para cada 2 tombamentos eu vou fazer 5 flexões de braço no próprio pneu, tá? Então eu tombo 2 vezes e faço 5 flexões de braço. Isso é uma repetição, tá? Não uma série, uma repetição. Então eu vou tombar 2 vezes, fazer 5, tombar 2 vezes, fazer 5, 2 vezes 5, 2 vezes 5. Então 4 ciclos deu uma série, tá? Aí eu descanso para repetir. Tá? Esse combo tombamento é um exercício que eu faço sozinho e tem intervalo de descanso entre as séries, tá? Aqui eu descanso só depois que eu fizer os 2 exercícios. Depois, por último, eu coloquei um trabalho um pouco... Então aqui é uma puxada de membros inferiores, né? Uma dominância de quadril, que é um tombamento de pneu, derivado quase do levantamento de terra, mais flexão de braço, que é uma empurrada de superiores, né? Então, de superiores eu trabalhei em empurrar e puxar na horizontal, tá? Não empurrei e puxei nem para cima nem para baixo. Então, trabalhei pneu e flexão. E vou trabalhar, por último, mais pensando num componente metabólico, tá? Eu quis colocar um componente cardiovascular no final mais interessante, que é um exercício combinado de arremesso de slam ball para o chão e para o lado. Então, arremesso para baixo e lateral na mesma série. Então, para cada repetição, eu arremesso uma vez para o chão e uma vez para o lado. Você vai ver na prática também. Ele tem um volume maior de trabalho e ele é muito intenso com relação à produção de energia. Então, por isso, ele foi pensado mais como um exercício de um bloco orgânico metabólico no final do treino. Por que o volume é tão grande? Porque para cada repetição eu arremesso uma vez para baixo e uma vez para a parede. Então, se eu vou fazer 8 para cada lado, na verdade eu vou fazer 16, né? 8 para cada lado, que vão ser 32, porque para cada repetição é uma para baixo e uma para o lado. Então, por série são 32 repetições, então o volume é bastante grande, por isso trabalho um pouco mais voltado para resistência anaeróbia e trabalho metabólico. Beleza? Vamos começar então essa parte também. A gente vai lá para o fundo, eu vou montar a rotação com barra e a puxada para a gente começar a fazer. É o seguinte, ó. Eu já falei aí em vários vídeos, a barra articulada é um recurso que eu gosto muito de usar, porque ela é muito versátil, ela é muito fácil de montar, você pode montar em qualquer lugar. Então eu sempre uso uma anilha no chão para você fazer o encaixe da ponteira, onde ela possa mexer sem ficar saindo do lugar, e aqui está pronto, né? Você pode fazer um monte de exercício aqui, empurrar, rotacionar, puxada, dá para fazer muita coisa mesmo. Eu gosto bastante dela. Vou deixar já uma anilha de 10 aqui do lado, que eu vou usar nas séries. Uma outra coisa importante, quando a gente passa para a parte principal, é você fazer a finalização do aquecimento. Então, essa última etapa do aquecimento seria um aquecimento específico. A gente fez todo um aquecimento ali de mobilidade geral e tal. Quando eu passo para a primeira série da parte principal, eu faço ela numa intensidade um pouquinho mais baixa. Então, seria a transição, né? Seria quase que um pré-treino, né? Uma finalização de aquecimento, início de treino, um aquecimento realmente específico, já dentro do exercício que vai ser usado no treino. Então, vocês vão ver que a primeira série eu vou fazer numa cadência um pouquinho mais tranquila. No caso da barra articulada, eu vou fazer só com a barra, ela já pesa 20 kg, vai ser para aquecer o padrão de movimento. E ali na puxada também um pouquinho mais tranquilo. Já na segunda série eu já coloco 10 kg na barra e faço no ritmo. São 4 séries, então vai ser uma de transição e 3 principais. Bom, beleza, vou começar, tá? São 20 repetições aqui e 4 ciclos lá por série. Rotação barra articulada, observa a base girando, observa a postura, o tronco não inclina para os lados, cotovelo sempre bem estendido, barra longe do corpo.
20. Vou aplicar a corda. Vamos lá, começar aqui a puxada. Então aqui, ó, pronto, fiz 4 ciclos. Aqui eu estou usando uma corda de, acho que ela tem 48 milímetros, tá? 52. E nessa minha estrutura, quando eu puxo ela para lá, ela fica um pouco mais pesada, por causa desse V aqui do ferro. Quando eu puxo ela de volta, ela fica um pouquinho mais leve. Quando eu estou com meus alunos, o que eu faço é pôr uma resistência manual na corda ou aliviar, conforme necessário. Se você for aplicar esse exercício, você pode usar a intensidade dessa forma, tá? Você pode ir dando atrito na corda ou ajudando para ela ficar mais leve, conforme a execução. Bom, então vamos lá, essa foi a primeira série, que eu comentei que ia ser a série de transição. A gente vai agora para as séries onde eu já estou realmente agora preparado para fazer o exercício com intensidade, com segurança. Eu vou adicionar uma linha de 10 kg na barra articulada. Já ficou claro ali também como é que funciona a puxada na corda, tá? Então vamos lá, aqui eu vou dar mais ou menos 1 minuto e meio de intervalo nas transições, né? Eu faço os dois sem descanso e descanso 1 minuto e meio para voltar e recomeçar o combo. Beleza? Vamos para a corda de novo. Aqui na corda, fica ligado na postura do seu aluno, tá? Isso é importante. O seu aluno ficar relaxado aqui, ó, puxando. Pé inteiro no chão, boa base, peito grande, coluna bem ativa, tá? Olhando para frente. Beleza, ó, terminei a segunda série, vou dar 1 minuto e meio. Vocês podem ver que tem um componente metabólico interessante também no treino como um todo. Apesar de eu ter colocado uma proposta de componente cardiovascular mais forte no último exercício, vocês podem ver que o trabalho tem que ter uma boa intensidade cardiorrespiratória. Com mais 1 minuto a gente dá a sequência. Bom, galera, deu? Essa foi a 4ª série, terminei esse bloco. A gente vai dar sequência agora com aquele combo de pneu que eu falei. Vamos lá pra fora, vai dar pra você entender melhor.
tinha comentado, o combo de tombamento é uma combinação de tombamento de pneu com flexão de braço. Então, para cada 2 vezes que eu tombar o pneu, eu vou fazer 5 flexões no próprio pneu. Tá? Vou repetir esse ciclo 4 vezes, isso vai ser uma série. E aí eu descanso passivo para repetir. Beleza? Então, essa foi uma série. Descanso agora, 1 minuto e meio. Vou repetir mais 3 vezes. Segura aí, a gente dá sequência. Beleza? Esse foi o nosso terceiro exercício. É mais um combo, né? Eu ia considerar quarto, né? 4 exercícios. Rotação, puxada, pneu e flexão de braço. É importante sempre ficar ligado na postura, nos tombamentos. Como eu falei, é a mesma mecânica de um levantamento terra. Então, se o seu aluno não tem boa força no core, boa qualidade de movimento técnico para esse exercício, corrige primeiro ele separado antes de pôr num combo como aqui, porque gera muita fadiga. Se o movimento ainda não tiver com boa qualidade, a chance de machucar e ser pior ainda é muito grande. Tá? Aqui a gente também tem diferentes tamanhos de pneus, então esse é o mais pesado, tem médio, tem mais leve. Respeita o nível de condicionamento do seu aluno. Tá muito importante esse exercício ser feito com as pernas, tá? As pernas que vão fazer força para puxar. O tronco vai estar ereto o tempo todo, as costas nunca podem ficar arredondadas. Mas você viu que eu vou fazer um exercício mais sequência cardiovascular agora no final. O peso é pouco, eu vou usar uma bola de 8 kg, mas o volume é muito grande. Como eu falei, são 32 repetições, 16 para cada lado, de arremesso contra o chão e contra a parede. Mas você viu que é uma sequência hoje, foi um treino curto em número de exercícios, mas ele vai dar 1 hora. Você pode aplicar tranquilamente com o seu aluno, um treino muito variado, com você viu o tanto de componente que você desenvolve em 1 hora de treino, desde o aquecimento, trabalhando na mobilidade, coordenação motora, ativação, depois padrões, rotação, arremesso, flexão de braço. Então o seu aluno desenvolve muito mesmo em 1 hora, é muito rico. Você já pode ver aí a diferença de programas só de musculação, onde você ganha só a hipertrofia, talvez a força, ainda um pouco a transferência, tanto que você consegue oferecer para o seu aluno em 1 hora e aí você vê quanto é que sobe o seu valor. A ideia sempre é essa, né? Você quer valorizar o seu trabalho, você quer ser um profissional que tem diferenciais para oferecer, né? Que faz valer o seu tempo. E aí o seu cliente, quando vê que você entrega um programa desse, vai falar, bom, poucas pessoas me entregam esse tipo de programa, então quanto você falar que vale, ele vai entender que é o que vale. Beleza? Vamos dar sequência aí. Então é o seguinte, esse é um exercício eu gosto de explorar ele bastante, porque ele trabalha 2 tipos de arremesso, para baixo e para o lado,
ele tem baixa intensidade, ele trabalha com 8 quilos, mas eu costumo usar bastante esse combo. Vamos lá. São 8 repetições para cada lado, lembrando que cada repetição são 2 arremessos, tá? Sem dúvida é o exercício mais intenso do treino, em termos de produção de energia. O que envolve agachar, levantar, girar e sempre muito explosivo. Ainda não, trabalho de potência, né, o trabalho mais intenso que a gente pode fazer. Então, ele tem baixa complexidade, baixa sobrecarga, o que é importante quando você vai oferecer um estímulo de muita intensidade cardiovascular. Outra coisa que eu sempre falo que você não pode fazer é combinar complexidade e intensidade cardiovascular. Então você vai perder a técnica e a qualidade de execução e vai machucar, tá? Você vai para um movimento simples, então ritmo de execução bastante intenso, beleza? Tem mais 3 séries, vou descansar 1 minuto e meio, a gente repete. Boa, boa. É isso aí. Esse aqui, sem dúvida, é o exercício mais intenso do treino. Claro que não é um exercício de força, é um exercício de explosão, de resistência anaeróbia e os dias de força eu treino separado. Realmente não tem como você desenvolver 2 componentes tão diferentes simultaneamente se você quiser fazer isso bem feito, tá? Você que me acompanhou o treino inteiro, viu que é um treino extremamente inteligente. Eu falo para você sem dúvida que se você quer ser uma autoridade da educação física, você precisa planejar os treinos que você oferece para os seus alunos, tá? Eu treinei por 1 hora, como eu te disse, esse é um treino muito similar ao que eu ofereço para os meus clientes. Aqui nesses nossos encontros eu vou mostrar cada vez modelos diferentes de treino, então você pode achar que um treino pode ser muito intenso para o seu aluno, isso aqui é alguma coisa mais tranquila, a gente vai ter essas variáveis também, mas uma coisa que eu gosto sempre de falar é que se você manipular os componentes, seja volume, intensidade, amplitude de movimento, você consegue adequar qualquer treino para qualquer cliente. Então aqui que fica o segredo de se você tem conhecimento em cima do que você está fazendo e, de novo, autoridade para saber manipular as variáveis que você tem na mão para atingir os seus objetivos e de quem você está atendendo, tá? Você viu que é um treino onde eu tive um excelente bloco de aquecimento, de duração de 15 minutos, depois uma parte principal onde eu tive a primeira série do primeiro exercício como transição e aquecimento específico para a parte principal e depois foram 4 exercícios, sendo que um era um combo, então foram 5 exercícios.
trabalhando todos padrões diferentes, de puxar, empurrar, rotacionar. Então, um programa bem completo para a proposta do dia de hoje. Sem dúvida, espero que você esteja preparado para oferecer esse tipo de programa para quem você atende. Legal? Espero por você nas próximas vezes. A gente vai estar sempre junto, te apresentando o melhor que eu posso aqui da educação física. Valeu!